vivo, consegue conferir depois o nosso bate-papo. E hoje a gente recebe a Érica Rosendo, a gente vai falar sobre dança e como os encontros todos com pessoas, com lugares, eles acabam interferindo na criação das nossas danças. A Érica é uma artista que transita, né, por vários lugares e encontra muitas pessoas e sou muito feliz, né, de tê-la aqui com a gente conversando hoje, porque é uma artista, é uma pessoa a quem eu admiro e acompanho a trajetória. E então vamos começar. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Érica, sobre ti, né? Sobre a tua trajetória na dança, né? Hoje o nosso papo é mais específico sobre dança mesmo. Contar um pouquinho, né, pelos lugares onde tu transitou, e aí a gente vai aprofundando mais um pouquinho ao longo da nossa conversa. Lembrando que a gente vai ter aí uns 40 minutos desse bate-papo. E se alguém quiser também fazer alguma pergunta, pode ir colocando ali no chat, fiquem à vontade. É como se a gente estivesse na sala de casa aqui, todos, todas e todos reunidos. Então é isso. Seja bem-vinda. Muito agradecida, Leite. Agradeço também o perfil Silêncio e Movimento, que também é um perfil que eu super admiro, né? Vocês já convidaram também pessoas tão marcantes nesse ato do fazer. Então, esse é um perfil super lindo. Agradeço demais por estar nessa noite aqui, nesse bate-papo, nessa sala, né? Na nossa sala, recebendo também as pessoas aqui. Então, alegria. Muito grata pelo convite. Bom, essas andanças, né? Eu costumo dizer que eu escolhi um lugar do mundo para nascer, que foi Natal, Rio Grande do Norte, minha terra, mas sou meio do mundo, porque a gente sempre vai indo para muitos lugares, né? E lá foi onde eu comecei, onde eu tive esse meu primeiro contato com o universo artístico da dança. E foi na Editan, na Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão. Solange Gameiro foi minha primeira professora. Depois, na jornada na escola, encontrei a companhia de dança do Teatro Alberto Maranhão, que Vani Rose era diretora e ainda é diretora da Companhia de Dança do Teatro Alberto Maranhão. E lá foi que eu aprendi parte, né? Lá foram onde foram aparecendo essas possibilidades e um dos lugares mais distantes que eu voei da minha terra com a companhia de dança foi para Joinville. Então, foi lá em Joinville o ponto de encontro com 10 dias encantadores e enlouquecedores, de várias dinâmicas, de várias modalidades de dança. Então, lá foi um lugar assim de experimentar durante 10 dias aquela intensidade toda junto com a companhia de dança. E foi através do festival, né, que a gente começou a participar várias vezes, ainda com a companhia, eu era integrante da companhia, até que surgiu a possibilidade de fazer parte, de participar da audição do Bolshoi. E aí aproveitei aquela oportunidade para conhecer como é que era uma audição. E nesse desejo de descobrir, né, nessa descoberta, eu acabei sendo aprovada e ingressei na escola como aluna e logo depois como professora, que foi onde a gente se encontrou, né, Letícia? Então lá foi o nosso ponto de encontro e lá, assim, nessa caminhada, nessa jornada artística, a gente sempre vai encontrando pessoas muito preciosas. Foi lá também que encontrei a Jussara Xavier e assim a gente vai encontrando as pessoas e não vai parando mais nesse universo e cá estou. Fui para Minas, já passei uma jornada em Minas, onde encontrei com o Dani Pavan, trabalhando na Corpo Escola de Dança, no Primeiro Ato Centro de Dança também, atuando também como bailarina do Primeiro Ato em 2014. Então, assim, seguindo nessa jornada e construindo muitos afetos, né? Que me formam, que fazem ser quem eu sou também. Aproveitando que tu fala, né, da tua trajetória tão linda e desses encontros, né, com várias pessoas, né, eu já te faço uma outra pergunta que até tinha deixado um pouquinho mais para frente, mas acho que faz mais sentido colocar agora, de quais foram as pessoas, assim, mais significativas durante a tua trajetória que, sabe, aquele professor, aquela professora, ou aquele artista que tu viu dançando, enfim, que fez, assim, um uau na cabeça, assim, e você falou, uou, tem outras possibilidades, tem outras danças, tem outras maneiras de se mover, né? Queria que tu falasse assim, quais esses encontros assim mais potentes que tu poderia destacar aí na tua trajetória. Dentro disso teve um marco muito importante para mim, quando você me faz essa pergunta, né? Eu viajo nessa minha trajetória. E eu me lembro que na época, ainda na Editan, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e ainda no trabalho com a companhia,
Então, a gente tinha o encontro com as danças populares brasileiras e tinha um vasto repertório de dança contemporânea, bem como de dança clássica. Então, lá na escola eu tive, assim, fui muito bem realizada usando as sapatilhas de pontas, né? E que foi muito lindo, assim, foi uma experiência muito bonita, muito profunda, dolorida também, porque vamos combinar aquelas sapatilhas apertam um pouco, muito bastante. Dá uma E modificada no pé ali, né? O pé dá uma tem um modificada. diferencial aí, né? A gente fica sorrindo, assim, mas o pé às vezes chora, assim, né? Então, fui percebendo isso também, mas fui muito realizada, assim, me sinto muito realizada dentro do universo da dança clássica e atuando com a companhia, né? Sempre tinha os espetáculos de final do ano. Então, toda a direção geral, né, feita por Solange Gameiro e por Vani Rose, sempre pensava em como trazer esse universo da dança clássica para a escola de dança, que já chegou a comportar 700 alunos, né? Então, é bastante gente. E aí trazia a arte da dança falando sobre os repertórios de dança clássica. Então, como nós éramos a companhia, acabávamos fazendo ali os papéis principais, né? Os papéis de destaque, os solistas, os padedês. Então, vivi uma grande realização assim dentro do universo da dança clássica. Porém, teve um momento assim que para mim foi um marco mesmo e trago esse nome, cito com grande carinho, que foi o Kleber Oliveira. Na companhia, Vani Rose sempre pensava, né? A gente sempre via passar muito lá em Natal, no Teatro Alberto Maranhão, as companhias de dança contemporânea que faziam parte do Brasil. Então, Cisne Negro, Primeiro Ato, Grupo Corpo, Débora Coker, enfim, sempre tinha as turnês Nordeste e acabava passando por lá. Então, essas companhias passavam por lá e a Editan sediava essas companhias, né? E ali eu fui me despertando, assim, o interesse, vendo outras formas, outros corpos se movendo. E lá na companhia sempre tinha muito esse lugar de também apresentar outras formas de estar, né? Quais seriam as outras modalidades de dança que a gente poderia também olhar, investigar e ter esse interesse investigativo também. Então eu observava, apreciava, mas ainda com um pouco de distanciamento. E a partir dessa vivência, né, permitida e proporcionada pela companhia, a gente teve Mário Nascimento, que apareceu por lá, e aí apareceu o Clébio, que para mim foi um grande marco, assim. Porque naquela época, assim, eu sonhava, né? Eu estava dentro do universo da dança clássica e para mim eu estava achando incrível aquele universo, era maravilhoso. E quando chegou alguém que aí mostrou algo diferente, assim, primeiro me repeliu, porque eu achei muito esquisito aquele jeito de experimentar no meu corpo. Uma coisa era eu assistir, outra coisa era alguém trazer uma informação que ia, né, moldar o meu corpo ou ia me fazer pensar o meu corpo de um jeito diferente. Então eu achei aquilo muito esquisito e a princípio eu repeli, achei muito demais para mim. Só que com o tempo, né, ele me falou uma frase que nunca vou me esquecer. Ele disse que não era ele quem escolhia os bailarinos para dançar as obras dele, sim os bailarinos que se escolhiam para dançar as obras dele. E aí isso implicava em dizer que precisava se ter o olhar aberto, né? E estar disposto, ter um corpo disponível para experimentar algo desconhecido, mas não se fechar para aquilo que poderia ser uma novidade e confrontar talvez com toda aquela linguagem que você estava acostumada de um corpo dançante. Então, isso foi uma frase que me marcou muito. E aí foi depois disso que eu comecei a me dedicar mais, né? Porque todas as minhas amigas e amigos da companhia acabaram entrando nesse elenco. Eu tinha ficado de fora desse elenco porque tinha achado muito estranho, me repeliu, até que eu falei, não, vou me permitir. E aí decidi encontrar aquela linguagem muito peculiar do Cleve, que ele desenvolve até hoje. E lancei isso como um desafio, assim, para mim mesma. E quando foi no final, ele já estava indo embora, a gente reuniu ali o grupo e eu acabei entrando na parte final ali do trabalho. Foi um grande presente. Nunca me esqueci, porque essa foi uma grande lição. E me mostrou que se de repente, nesse início dessa minha jornada, eu tivesse, né, algumas arestas muito aparadas, eu não ia perceber tudo que estaria ao meu redor e disponível, né? E ter esse corpo disponível para o aprendizado é ter interesse de investigar, de ir ao encontro de algo que você não conhece e trazer essa informação para si. Então, o Clébio, sem dúvida nenhuma, é um
um grande marco nessa minha trajetória. Foi o que me fez realmente despertar esse olhar para as possibilidades corporais. E aí foi quando eu adentrei no universo da dança contemporânea. Daí as sapatilhas eu acabei deixando no canto, né? Para ser um pouco da forma e da forma do pé. e ficando mais disponível para essa linguagem mais ampla. E aí, quando você está em Joinville, enfim, um dos grandes encontros é com a Jussara Xavier, né? Que daí eu queria que tu falasse um pouquinho agora, né, sobre esse encontro tão potente, né, que vocês realizaram. A Jussara dirigiu, né, 3 trabalhos teus 3 só. E, enfim, acho que é um nome bem importante, né, dentro da tua trajetória e fico muito feliz porque acompanhei também esses 3 solos também, né, aqui em Joinville e eles acabaram apresentando em outros lugares também, o que é muito legal, né? E aí já aproveito para falar um pouquinho sobre isso, né? Porque os teus solos eles trazem muito as tuas questões pessoais para a cena, mas muito também a relação com o outro, né? Como uma ferramenta potente ali de criação, né? Quais são esses afetos, o que nos aproxima de alguém, o que nos distancia, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse processo de criação desses solos, né? Como é que foi, esse intervalo de tempo também entre um solo e o outro, né? E fazer solo é sempre também um ato, fazer qualquer espetáculo, né? Um ato de coragem, né? Mas um solo tem uma responsabilidade que, assim, tá por ti, né? A cena, vamos dizer assim, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses 3 solos. Vai lá. Então, para a gente chegar nesses 3 solos, né, Letícia? Então, teve essa jornada de começar todo esse encontro com o universo dançante lá ainda na minha terra, lá em Natal. E aí, de lá, teve essa mudança para Joinville, vivendo essa experiência dentro da escola, mas também pensando que lá foi onde eu tive o encontro com a Jussara Xavier. E aí foi onde teve um outro marco nessa minha trajetória, que foi entrar no circuito profissional da dança. Então, ainda quando eu morava em Natal, a gente sempre vinha para Joinville dentro do perfil de festival competitivo, dentro das competições. E foi um primeiro lugar, assim, de entrada, né? Então, o meu desejo mesmo, inclusive na época, quando eu vim para o Festival Dança de Joinville, até vi o Kleber Oliveira apresentando a mostra de dança contemporânea, que depois passou a ser mostra contemporânea de dança. E o meu sonho era dançar no Juarez Machado, que era onde se apresentavam as grandes companhias, a Quasa também. Então, vi muitas companhias profissionais participando dessa mostra no festival. E eu falava, nossa, o meu sonho é um dia estar ali, não no palco competitivo. Mas também tinha um caminho ainda a percorrer até chegar nesse lugar. Então, eu transitei primeiro pelos festivais competitivos e depois teve esse marco, né? O encontro com a Jussara Xavier provocou questionamentos. Na época, a gente se conheceu quando eu ainda era aluna na escola, isso já faz uns 15 anos. E logo depois, quando eu me formei, ela me procurou porque viu algum talento, alguma coisa que poderia se investigar e aprofundar mais. E assim a gente fez esse encontro, essa conversa. E na época existiam os editais em Joinville, os editais de cultura, que era o Sindec. Então a gente escreveu esse projeto para o Sindec e fomos contemplados. Então, depois desse projeto aprovado, aí veio esse processo de investigação, né? Pensando na dança, como aprofundar mais, como sair dos trabalhos que teriam apenas duração de 3 minutos e encontrar mais profundidade dentro daquilo que se fazia. Então, as perguntas, com as perguntas que a gente vai atrás das respostas. E ela me fez 5 perguntas para construir esse projeto e montar esse autorretrato. Ela me fez a primeira pergunta, quem é você? A segunda pergunta, que pessoas fazem você ser quem você é? A terceira pergunta, quais verbos te descrevem? A quarta, do que você gosta? E a quinta, do que você não gosta. Então, eu fui lá no meu papel, escrevi as respostas dessas 5 perguntas e foi aí que a gente foi para a sala e eu comecei, né, a pensar nessas perguntas e ter o meu corpo enquanto escrita, né? Quais seriam as respostas? E nisso se intitulou nessa primeira obra que se chamou Autorretrato.
E acabei de executar um projeto também pela Lab agora, que falava sobre essas 3 obras, e foi um bom momento de compartilhar processo de criação. E tem um momento no final desse trabalho, né, onde eu escrevo o nome das pessoas que fazem ser quem eu sou. O nome dos meus pais, da minha irmã, dos meus amigos, de Alan, Vanessa, todo mundo, das pessoas que fazem ser quem eu sou. Né? Então, hoje eu tenho a possibilidade também de sempre construir esse autorretrato, porque nós não somos estáticos, nós somos dinâmicos. Então, dentro dessa dinâmica, compartilhar processos e esses afetos, né? Tá nesse lugar aqui no perfil também do Silêncio e Movimento, é compartilhar esses afetos e falar como que a gente vive no mundo, dentro do universo artístico, da dança. Então, para mim, tem a ver com isso. Esse primeiro trabalho, essa primeira obra, me colocou frente a frente, em contato comigo mesmo, com essa profundidade. E foi onde essa primeira obra, esse primeiro trabalho surgiu. Na época, a gente precisava mandar os trabalhos para a seleção da Mostra Contemporânea, que era o meu lugar de sonho dentro do festival. E foi em 2009 que teve a primeira produção de Santa Catarina, participando do Festival de Dança de Joinville, e foi o autorretrato. Então, para mim, foi uma grande conquista, foi um marco também dentro dessa trajetória, porque era o que eu almejava, estar inserida no circuito profissional da dança enquanto bailarina. E eu sou muito agradecida, a Jussara, né, o Sindec também que proporcionou isso. Bons tempos, né, Letícia? Oh, Bons tempos. oh, oh. Bons tempos. Oh. Jussara, beijo, Jussara. Beijo. Bons tempos. Ei, Bela Ju. Ah, tá por aqui. Pronto. Então, esse foi só o primeiro, né, Ju? Foi só o primeiro. Depois ela foi colocando mais minhoca na minha cabeça. Na verdade, me provocando mais, né? A Ju sempre foi uma provocadora. E aí, dentro dessas provocações sobre aproximação, distanciamento, sobre a relação também do palco ou a ausência do palco e o corpo habitando um outro cenário que não seria o do palco, e sim o espaço urbano, foi quando surgiu essa segunda proposta desse segundo trabalho que se intitulou Em Retrato do Outro. Então, o Retrato do Outro foram performances de rua que aconteceu numa praça muito movimentada de Joinville, na região central de Joinville, e foi um grande laboratório. Naquela época, imagina, foi um grande desafio, né? Em 2009, tá lá na Praça Nereu Ramos, e as pessoas ainda não muito habituadas a entender o corpo que se movia daquele jeito como uma linguagem de dança, e entendendo a dança apenas num espaço que já era colocado como a estrutura de um palco italiano. Então foi um bom momento assim de tentar furar, né, e apresentar outras possibilidades, mas fui muito chamada de louca. Porque as pessoas não reconheciam o que era aquilo, né? Quem estava passeando por aquele espaço daquele jeito, naquele jeito de se expressar, né? Então foi um grande laboratório, o Retrato do Outro foi um grande laboratório. E o que foi mais interessante, como a gente fez esse projeto em 4 meses, perdão, em 4 meses, aquele corpo que era conhecido como estranho passou a ser parte integrante pela interação que já começou a provocar com as pessoas que não eram mais transitórias, tinham algumas pessoas na praça que permaneciam, e provocou muitos questionamentos também, né? E, inclusive, um rapaz, que esse é um grande marco, né? Que estava no outro lado da rua, e falou, moço, o Festival de Dança de Joinville já acabou. E aí eu olhei para ele e falei, mas aqui não é cidade da dança? Então, isso foi uma grande provocação, né? Para que Essa ocupação a arte... autorizados, né? Mas é claro, né? É Isso. porque são as histórias que se criam, né? Onde que a pessoa acessou a dança, né? Tem tudo isso, né? E é muito legal que vem Uhum. esse trabalho, né? Aí, de repente, fazendo aquele na cabeça desse espectador, né? Que pode olhar ali, não, também é dança, né? Isso. Então era nessa ideia de aproximar. E aí muito interessante, porque dentro disso a gente percebeu o quanto que a dança ela pode atrair ou o quanto que ela pode repelir, né? Então, dentro desse lugar da aproximação e do distanciamento. Então, foi um grande momento também, né?
E aí a gente foi seguindo para o terceiro trabalho, Letícia. Posso chegar lá nele? Pode, já chega. Só lembrando, todos esses trabalhos, os três, né, que a gente está conversando, eles estão no Insta, né, do projeto Trajetória E em Solo. Depois a gente deixa marcadinho ali também. Então, vocês podem dar uma olhada, conhecer melhor o trabalho e ver fotos e vídeos. Tem um material bem bacana, assim, né, de arquivos desses espetáculos todos, né? Mas vai lá pro terceiro já. então, é verdade, tá lá no @trajetória em solo, quem desejar acompanhar lá, ver essas obras que foram nascidas, criadas em Joinville e dirigidas pela Jussara Xavier. Então lá tem, assim, falando bem, de forma aprofundada, né, dessas três obras. Então, primeiro teve o autorretrato, depois veio com o retrato do outro, e até que a gente chegou no Nós, que fechava essa trilogia, que trazia toda essa investigação do que tinha acontecido primeiro com o autorretrato, em busca desse reconhecimento, em busca de si mesma, né? Depois, nessa segunda obra, sobre essa aproximação e distanciamento, onde que a dança atrai ou repele, saindo desses espaços mais colocados e indo para espaços urbanos, provocando esse olhar do outro que transitava, e chegando no nós. Então, nós a gente nunca chamou de espetáculo, sim de acontecimento. Então, nós, chama-se Nós, Acontecimentos da Dança e Vida Contemporânea, que trazia as experiências vividas nessas duas obras anteriormente, né? O Autorretrato em 2008, Retrato do Outro em 2009, e o Nós fecha esse ciclo em 2011. Então, dentro desse acontecimento, a gente também experimentou, a Jussara propôs esse desafio de como que a gente poderia, de repente, inverter o jogo, onde as pessoas que iam apenas assistir Uhum. ao trabalho, elas eram parte integrante desse trabalho, sem separação. Então, o palco já não era mais numa estrutura italiana, a proposta era que a gente pudesse ter uma aproximação, né, fechando um pouco mais esse círculo e trazendo essa interação de uma forma mais próxima, inclusive até mesmo com o próprio tato. E esse é um lugar onde a gente vai pensando também quais são os limites, né? Até onde o outro permite, ou como que a gente vai chegando com todo esse cuidado para fazer essa interação. E também trazendo as percepções do olfato, o paladar. Então, tinha um momento nesse acontecimento em que as pessoas que estavam, que iam para o nós, né, fazer parte dessa experiência do nós, elas cortavam pães ou serviam sucos. Então a gente trazia outras percepções dos sentidos, não somente o visual, dentro dessa esfera do que o globo ocular consegue enxergar, mas trazendo as experiências dos sentidos também, dos outros sentidos, né? E aí a bailarina, no caso a artista que estava lá, que era eu, a gente ia fazendo essa ligação pensando nas formas do corpo, como que o corpo era provocado também com essas sonoridades, com o líquido que descia da garrafa até chegar no outro recipiente, da faca que corta. Então, trazia também para o corpo essa percepção das sonoridades, dessas figuras que também apareciam no nós. E aí, depois se transformando numa grande festa. Tinha um momento com os balões, que era o momento final desse acontecimento, onde a gente invertia, né? Onde eu me retirava e assim eu via todo mundo lá participando com os balões, que era um jeito de mover o seu corpo. Todo mundo, quando vê balão, gente, pensa em festa, né? O corpo não fica parado, começa a jogar para cima e aí vai aumentando as possibilidades do corpo, né? Nesse trabalho também, Letícia, a gente teve uma experimentação. A gente já tinha vivido isso com a Ju, no autorretrato, que era o trabalho, tendo também a interação com a sétima arte, com o cinema. Então, a gente teve uma produção de vídeo, né, que foi produzida pelo Eduardo Coelho, que dentro do próprio autorretrato a gente pensou de que forma que a artista se encontra em cena ou ela está ausente. Então, o corpo físico se retirava ali da cena e aparecia um vídeo projetado no cenário, né, que foi idealizado pelo Pablo Ramon, e lá nesse cenário era projetada uma imagem da artista que não estava mais no palco, mas ainda assim ela estava lá, né? Então,
No Nós, a gente fez essa provocação também e essa interação com a linguagem do cinema, e o Daniel Dombrowski foi quem produziu esses vídeos, sobre a gente falando dessa relação entre o real e a ficção, né? Então, em alguns momentos dos acontecimentos, no Nós, a gente tinha também a presença desses vídeos, como videocenografia, fazendo parte e interagindo com o artista em tempo real. Então, também foi uma das provocações, uma das descobertas e investigações aí que a Ju Várias ia fazendo e animando. trazer isso também, porque quando a gente fala um solo de dança, né, muitas vezes quem não acompanha um processo de criação, né, não conhece mesmo, né, às vezes não tem noção de quantidade de gente que está envolvida, né, dentro dos trabalhos, Isso. dentro dos processos, né. E acho que também tu traz muito isso, né, nos teus espetáculos, né, essas parcerias com muitos artistas, né, diferentes, né, de repente um espetáculo vai chamar algumas pessoas, né, porque tem esse, né, como tu falou, eu vou trabalhar com algo do audiovisual, então vou trazer alguém do audiovisual, vou fazer uma cena que de repente precisa de alguém mais específico para uma questão de figurino, né? Eu acho que é muito legal, talvez a gente falar agora sobre essas tuas parcerias de trabalho, né, aqui em Joinville, né? Porque tu trabalhou com um monte de gente, né, de várias áreas, né? E acredito que isso também te move ainda, né, nos trabalhos agora recentes, né, trazendo um pouquinho mais para Érica da atualidade, né? Que também, né, trabalha com muita gente envolvida, né, nos processos criativos. Se pudesse falar um pouquinho como que é, né, trabalhar sempre com um coletivo, entendendo o processo como colaborativo, né? Uhum. Ô, Leti, disso eu até me lembro uma vez, numa live também, numa entrevista, né? Perguntaram como é que era ser uma bailarina independente. E aí eu respondi que ser uma bailarina independente é ser dependente de muitas coisas. Total. Né, ser dependente de muitas coisas. E, inclusive, quando a gente fala nessas parcerias, é encontrar pessoas e afins que possam compor também as obras. Então, na época, a Ju também sempre pensava muito nessa. Como que a gente poderia dialogar e encontrar mais pessoas que pudessem estar juntos? Porque cada talento ele é único. Então, pensando nesses talentos, como compor uma obra, né? Pensando que eu não preciso ser a bailarina ou a musicista ou quem vai pensar cenário e tudo mais. Então, a gente encontra formas, de fato, colaborativas. E aí, nisso também, a gente vai conhecendo uma rede de outros artistas. A gente não interage somente com o artista da dança, e sim com o artista da música, com o artista das artes plásticas. E assim a gente vai apresentando para as pessoas que apreciam a arte e desejam ser público, né? E que podem encontrar dentro de uma obra de arte a arte que inspira outras artes. Então, a literatura, que é a arte da escrita, inspira o corpo que dança, inspira a dança. A música, né, inspira um pintor. Então, a arte inspira a arte. Eu acredito que tem muito disso. Então, encontrar com esses artistas e ver essas parcerias, fazer essas parcerias, quando a gente sempre tinha as obras que eram contemplados, a gente começava a produção, era pensar quem que vai estar junto com a gente, quem que vai compor, como que vai ser o iluminador. E assim a gente foi conhecendo essas pessoas. Imagina, para mim foi um grande presente, porque eu tinha saído da minha terra e fui morar, eu costumo brincar, né? Sair dos Países Altos para ir morar nos Países Baixos, que realmente é uma distância gigantesca que parece até outro país, né? Pela própria cultura, assim, comportamento, enfim, comidas. Então, a gente é afetada por tudo isso. Então, para onde eu vou, eu carrego também esses lugares por onde passei. E aí, ver esses talentos também, conhecer essas pessoas, imagina o Flavinho, o Diego, que são conhecidos por você também, você também é uma grande artista, né? Como é que é ser um artista dependente de muitas coisas, pelas obras também que você produziu em Joinville. E o quanto que é rico. A gente vai conhecendo e tendo vários parceiros e percebendo os talentos de todo mundo, né? Que só agregam valor. Então, foi um grande presente também fazer parte desse cenário, de conhecer todos esses artistas, interagir com eles.
e, e fazer juntos. Foi um grande momento também em Joinville. E aproveitando que tu, né, já começou a falar de Joinville, né, e dessas diferenças mesmo, né, dos lugares onde a gente passa e como isso afeta, né, a nossa própria criação. Aí vem minha outra pergunta agora, né? Como que é? Porque tu estava em Minas, daí agora tá em Garuva, mas já transitou fortemente em Joinville, né? Aproveitou Natal e, né, de repente amanhã vai para não, enfim, Alemanha. estamos em quarentena. É. Passando a pandemia, vai se jogar aí em outros países, né? Mas como que, É, queria que tu falasse um pouquinho como que isso afetou a tua trajetória, a tua criação artística também, né? Porque a gente sabe que cada cidade, cada lugar tem um contexto artístico muito específico também, né? uhum. Imagino, né, quando tu chegou em Joinville também, até entender, né, quais as questões que a dança estava aqui trabalhando, qual era o modo, né, da cena cultural da cidade mesmo, né? E aí quando tu vai para Belo Horizonte também é um outro mundo também que se apresenta ali para ti, né? Queria que tu falasse como que isso, essa relação com os lugares, né, onde tu transitou, afetaram os teus trabalhos. É, isso acredito que encaixa muito dentro desses pensamentos. Sempre quando eu vou, estou nesses deslocamentos, ou permaneço, ou 15 dias, ou um mês, ou o tempo que for durar, é pensar. Eu sempre encontro com muitos artistas, vejo muitos projetos também em execução, e é ser afetada por eles mesmos. Não tem como ver algo ou conhecer alguém e não ser afetada por esse encontro também. Então, em Minas, está com a Paraupeba Companhia de Dança, onde também atuo como ensaiadora. Tem o Grupo Sala B, lá que atua também dentro da escola do Grupo Corpo, junto com a própria escola também, os professores da escola e os alunos. Então, essas temporadas que eu fui passando em cada lugar e vendo as realidades que são muito diferentes, nossa, são muito diferentes. E elas me fazem repensar também quando estou em processo de criação, ou até modifica a minha forma de conduzir, porque agora eu atuo muito mais como mediadora de transformação, né? Que é aquele lugar de atuar na docência, ou sempre nesse lugar de estar ensaiadora ou assistente de direção, é uma forma também de modificar o meu olhar. Né? Então, como que eu vou encontrar possibilidades de conduzir também essas pessoas, os artistas que eu estou vendo e sendo afetada, e como que isso volta, né? Dentro desse lugar de potencializar as obras, e como que me afeta também na minha própria construção, né? Tanto de linguagem verbal para conduzir, quanto também da minha própria atuação enquanto investigadora. Então, isso é fato, todos os lugares, né? Eu passando essa temporada também em Minas, junto também com a equipe da Corpo Escola de Dança, com a Paraupeba, a Companhia de Dança, a Companhia Jovem de Paraupeba, até mesmo com a própria companhia, na época, há 2 anos atrás, a gente foi participar de um festival lá na Alemanha, e lá, inclusive, levei um dos trechos do autorretrato para participar lá desse evento lá em Dresden, né? E junto com a Paraupeba, que tem a direção de Alan Keller. E lá também, né? Estar nesse lugar, dentro de um festival, onde a gente ficou 27 dias num outro país, você ser afetado pelo que você come, o que você vê, como que é a cidade, a própria arquitetura. Então, sempre sou muito porosa. É um Me momento sinto de afetos pulsantes, assim, festival, né? muito porosa. Sim, sim, de fato, bem isso. E a primeira viagem que eu fui para mais distante do país foi com o primeiro ato. Na época a gente foi participar de um encontro ibero-americano de dança-teatro. Olha só, isso também é uma linguagem sensacional, porque o primeiro ato trabalha muito dentro dessa esfera da dança-teatro, né? Então lá era um encontro ibero-americano de dança-teatro. E lá também a gente encontrou com grupos de 18 países diferentes e participando desses festivais onde existem trocas de cultura mesmo, ou de como as obras são conduzidas.
Isso é fantástico. Então, assim, o artista vai se afetando, né? Dependendo de como é esse olhar de todas as coisas. E a gente é o resultado de tudo isso que a gente experiencia, né? A gente é o resultado de tudo isso aí. Então, eu sou o resultado dessas viagens aí, desses encontros com tantas outras pessoas e que com certeza afetam a minha forma de fazer, de conduzir, de pensar, de criar. A Jussara colocou ali, Érica, chique, muito chique. É, Eu é não consigo caro e acompanhar o chat aqui. pequeno para a Érica. Ai, o mundo pequeno. Nossa, a minha mãe também tá aqui, ó, minha Oh, mãe, mãe Gabi. também, então. Ó, a Gabi é bailarina da Paraupeba Companhia de Dança, tá aqui acompanhando a Ô, gente. Gabi, Eugênia, uma querida, minha amiga, amada, sempre acompanhando também as lives aqui do Silêncio e Movimento. E agora, para a gente já ir finalizando o nosso. Não é mais chá da tarde, né? Agora já é a nossa janta. Aham. Queria que tu falasse quais são os teus planos próximos, né? Depois dessa loucura toda passada, essa pandemia, né? Se tem planos para novos espetáculos, processos criativos, encontros com outras pessoas, com outros artistas, né? Sei que agora na pandemia também tu adentrou o mundo virtual, né? Então também pensou nessas outras possibilidades de criar obras, né? Para esse mundo virtual, que é o que a gente tem no momento, né? Infelizmente é isso. Uhum. Mas e aí, tu já tá conseguindo pensar nisso também? Porque é difícil também. Eu, como artista, assim, eu fico pensando, né? Tô pensando coisas pro virtual agora, assim, porque mais pra frente, quanto será esse mais pra frente, assim, né? Mas como é que tá isso, assim, na É. tua cabeça, esses anseios? Ó, Leite, eu faço parte do coletivo Mina, né, que é composto por Alan Keller, pelo Max Miller, e a gente faz essa tríade, assim, e a gente estreou também um trabalho pensado para o online, porque a gente estava em processo de montagem, exatamente para essa obra ela ia estrear lá em Dresden, no Tanzwurst Dresden, no ano passado. Então, como a gente teve essa interrupção, então tivemos que pensar esse trabalho como uma proposta de vídeo. Eu acho que a gente não desiste das coisas, mas a gente vai insistindo de algum jeito e fazendo, encontrando formas de fazer. Claro que a ideia é do encontro pessoal e que ele seja inevitável no momento possível. E dentro desse tempo também estava pensando muito, sobreviver uma experiência, né, onde não fosse no Brasil, eu apontei minha flecha lá com direção lá para a Alemanha, também pensando numa possibilidade de pensar no mestrado em dança dentro da Paluca que existe lá. Então, nesse momento, eu sinto que não é muito possível, mas a Alemanha não vai sair do lugar, bem como os outros lugares também não vão sair do lugar. Então, acho que é esperar e dar esse tempo mais propício para ser recebido também de braços abertos no lugar onde a gente deseja ir e passar um tempo e se afetar também por essa experiência. Então, por hora, permanecer por aqui, dentro das coisas mais próximas, né? Ainda com os trabalhos com a Paraupeba Companhia de Dança, Companhia Jovem, Sala B em Minas. Então, tem essa previsão aí de retorno para fazer esse suporte, estar também nessa função, né? Dentro da possibilidade das virtualidades e da própria presença, e pensar nisso. Então, meu desejo mesmo é encontrar um momento possível para cuidar também das coisas em Monte Cristo, mas também fazer esse processo de estar mais perto desse lugar para investigar mais a dança lá na Paluca, lá na Alemanha. A gente não sabe, né? A gente vai recalculando a rota assim. Então, É, o é momento isso. é estar aqui. Incerteza, né? Mas também é o momento da gente ir plantando algumas sementes, né? E regando um pouco o solo, né? Porque logo, logo as coisas vão florescer e vão aparecendo, vão surgindo, né? Então acho que talvez seja Uhum. um movimento assim de dar talvez uma enraizada agora para depois voar. É isso aí. É você virar passarinho. Meu amor, queria que tu desse um recado final para quem está nos assistindo, que a gente vai encerrar daqui a pouquinho a live. Se quiser falar um pouquinho do Trajetória em Solo, né? Que tem um perfil no Instagram, ou perfis por aí para as pessoas
olharem um pouquinho mais do que tu anda aprontando por aí nas virtualidades, faça o seu momento merchan. Mas agradecer mesmo por essa oportunidade, pela oportunidade do encontro, né, Leite? E é isso, dentro das virtualidades, a gente também vai convidando as pessoas para fazerem parte dessas salas e dos perfis que a gente vai criando para poder compartilhar nosso trabalho. Então, tem o Coletivo Mina, @Coletivo Mina, que faz parte dessas obras, né, que foram criadas com a Alain e com o Max. E amanhã, inclusive, vai ter uma live, tá? 2 lives. Então, segue lá no perfil, @Coletivo Mina, que aí vocês vão conhecer um pouco sobre esse trabalho desse trio, né? E tem lá o @Trajetória em Solo, que fala sobre essas 3 obras criadas em Joinville, dirigidas pela Jussara Xavier, que também lá tá com um perfil legal, que vocês vão conseguir acompanhar. Esse perfil também foi criado dentro da Lei de Incentivo à Cultura, da LAB, né? E para exatamente incentivar novos criadores ou falar sobre essas estratégias de criação em dança solo, né? Mais como estratégia de sobrevivência de uma artista. E aí esses são os perfis assim, que eu convido vocês a compartilharem ou passearem por lá para ir me seguindo ou me perseguindo, né? Tem os seguidores e tem os perseguidores, então vamos lá, qual que vai ser? Já A de colocou todos vocês. Mas... ali o Trajetória em Solo também. Tem o teu próprio perfil, né? Eri Tem o Rosé, Eri Rosendo. vocês conseguem olhar bem ali, que tu também vai publicando as coisas que tu tá fazendo. Tem o Coletivo Mina também. Tem a Paraupeba, que eu também trabalho. Paraupeba Companhia de Dança, que é lá em Minas. O Sala B também está nesse processo de um novo trabalho. Está lançando um novo trabalho também. Os ensaios estão acontecendo online. Mas também está lá, o @Sala B. Vale a pena também de entrar lá. E aí, eu espero vocês vai seguir por lá. Tá Sueli, bom? bem, um beijo, Sueli. Olha, a Su tá por aqui, que Não, lindeza. Boa noite, Su. mesmo. A gente já vai se Então é isso. despedindo. Eu vou Segue te também lá o agradecer. @Primeiro Ato, tem o Primeiro Ato Sente Dança, os perfis que a gente vai compartilhando aqui para todo mundo seguindo, né? E Tem muita apreciando as coisa obras boa que de são produzidas todo, no né, gente? Brasil. Sim. Vamos prestigiar a dança brasileira. Bora lá, que tem muita coisa incrível. Então Então, é isso, minha gente, amiga. primeiro, obrigada, né, Érica, te receber aqui, receber mais uma amiga e uma mulher que eu tanto admiro e deixar o espaço livre também para tu voltar com as tuas novas ideias, novos espetáculos e tudo mais. Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no Instagram do Silêncio Movimento, então depois que a gente acabar e alguém quiser mandar para alguma amiga, amigo, fica à vontade, ela vai ficar salva no perfil do Silêncio Movimento. Por hora é isso, a gente vai voltar em breve com muitas outras ações falando sobre arte, dança, teatro, criação e muita coisa boa aqui no perfil do Silêncio Movimento. Obrigada a todas, todos e todes que estiveram com a gente. Um beijo no coração. E é isso, vamos agora se esquentar mais um pouquinho nessa noite fria. Um beijo. Bora lá, então. Beijo grande, Leite. Até Beijo, logo, pessoal. gente. Beijo. Tchau.